Mais cedo você viu o desafio que o próximo governador vai encontrar para reduzir os gases poluentes emitidos pelas indústrias. Poluição que contribui para as mudanças climáticas. As consequências já estamos vendo: estiagem, chuvas torrenciais, calor fora de época e por aí vai. E tudo isso é ainda pior para a população mais pobre, principalmente para quem mora em áreas de risco. O Rodrigo Nardelli vai voltar a conversar com a gente porque temos aí a necessidade exposta, né? Está exposta a necessidade de se pensar em saídas para a crise ambiental e de moradia também. Exatamente, Rodrigo. E nesse por aí vai que você falou, né, dos efeitos das mudanças climáticas, está também o aumento do nível dos oceanos. E aqui na Baixada Santista, isso pode impactar muito as comunidades que ficam margeando, né, alguns canais aqui de Santos. Santos e São Vicente são duas cidades que ficam numa ilha. Guarujá também fica numa ilha. E é muito comum por aqui ter submoradias, comunidades em palafitas, que são pontes de madeiras. Essas casas ficam em cima dessas pontes, são também barracos, construções de madeiras. São pessoas que não têm onde morar e acabam construindo essas submoradias nesses lugares de risco. Imagina, com a maré aumentando, o nível do mar aumentando, subindo, o que vai acontecer nessas casas? Normalmente, em situações normais, quando temos aí, por exemplo, uma lua cheia que tende a ter maré alta, isso já começa a interferir nessas casas. Se o nível dos oceanos aumentar, com certeza essas casas também vão ser atingidas. Isso é um grave problema, sem contar na questão de saúde pública, já que o esgoto dessas casas acaba indo diretamente para o mangue, para os rios e também indo parar nos mares, interferindo também na questão da balneabilidade. Aí você tem um problema de saúde pública, um problema que interfere também no turismo e outros problemas além do problema da questão habitacional. E outro ponto são, olha só, as casas que ficam nos morros, nas áreas mais altas. Lá não tem o risco, né, do nível do mar atingir, mas tem o quê? O risco de chuvas volumosas e concentradas. Em 2020, na primeira semana de março, nós tivemos aí um temporal que provocou uma tragédia aqui na Baixada Santista. Mais de 40 pessoas perderam a vida por causa desse temporal e a maior parte dessas pessoas morava em morros de Santos, Guarujá e também em São Vicente, numa área de morro ali do Parque Prainha. Aqui, por exemplo, a gente tem o Morro do São Bento em Santos. E por que os morros eles são perigosos para se morar? O morro, imagina que o morro é uma grande esponja, o morro com a vegetação completa. A vegetação, ela serve para absorver a água, então as folhas elas diminuem o impacto da água da chuva no solo. Essa água ela vai infiltrando lentamente até ir descendo e isso diminui os efeitos da chuva. Quando o morro tem construções como essas, em vez dessa água ser absorvida de forma mais lenta, ela é absorvida de forma desigual. O que acontece? Os telhados das casas, a parte que está concretada ou até mesmo asfaltada, essa água ela vai escoando para alguma direção. E nessa direção onde esse volume de água se concentra, ele acaba vindo e varrendo tudo que tem pelo caminho, ou seja, a água vem com uma pressão maior. Para a gente ter uma noção, quem tem jardim em casa, às vezes vai regar o jardim, quem utiliza o regador vê que a água, ela molha ali as plantas, as flores, né, de uma forma mais suave. A água da chuva, quando você vai com uma mangueira, com um esguicho, ela acaba espalhando a terra, às vezes acaba até danificando a vegetação. E é justamente isso que a água da chuva, quando tem construção nos morros, faz. Ela não desce de uma forma desigual, ela vai sendo canalizada ela vai criando caminhos e nesses caminhos ela ganha força, ganha pressão e isso faz com que a água da chuva ela venha varrendo esses sedimentos e provocando desastres ambientais. E o problema da habitação, para a gente fazer uma comparação, imagine uma parede em casa, quem mora em casa de alvenaria, que tenha um cano passando, esse cano está com algum tipo de vazamento, uma perfuração. O que acontece? A parede ela começa a ganhar uma coloração de bolor, a pessoa pode ir lá, passar um paninho com um produto químico, vai diminuir essa mancha. Depois, esse bolor ele vai aumentando, vai estufando a parede, o poder público poderia ir lá, passar uma espátula, passar uma massa corrida e uma tinta. Mas não, ele precisa de fato resolver o problema fazendo o quê? Resolvendo o problema do cano que está vazando. E é isso que a reportagem sobre habitação vai mostrar para vocês, que é preciso agir
em conjunto, de várias formas, para melhorar e resolver esse problema habitacional. Do cinza industrial para o azul do mar. Assim como o polo petroquímico de Cubatão, o turismo no litoral atraiu, ao longo das décadas, novos moradores que chegaram em busca de trabalho. Gente como a Francisca, que veio do Nordeste e conseguiu abrigo numa comunidade de Guarujá. Quando eu vim do Ceará, eu fui morar em casa de parente da minha tia. E nesse tempo eu só tinha um filho. E meu filho ficou no norte para mim trabalhar aqui e fazer alguma coisa, né? Anos depois vieram as novas gerações que nasceram e cresceram nas comunidades. A Daiane sempre morou no Morro do Macaco Molhado, uma área de encosta que começou a ser ocupada na década de 80. Ela e o marido até gostariam de se mudar, mas para onde? O meu marido estava trabalhando, aí ele pediu as contas e vendeu a moto que ele tinha e a gente conseguiu comprar a casa. E essa casa vocês pagaram quanto? Pagou 15 mil. Onde é que vocês acham uma casa no valor de 15 mil aqui no Guarujá? Hoje em dia, em lugar nenhum. Viver aqui é enfrentar desafios e riscos todos os dias. A dificuldade aqui é o acesso, não tem saneamento básico, é problema às vezes, quando tem um problema dentro da família, o filho fica doente, o problema assim de saúde, para descer, para subir o morro, é muita dificuldade. Quando chove também, a venta do escorregadio, você pode ter uma queda, pode ter um problema muito sério. 2 de março de 2020, o solo encharcado pela chuva soterrou comunidades inteiras na Baixada Santista. Dos 45 mortos, 34 eram de Guarujá. Muitas das casas que escaparam dos deslizamentos acabaram condenadas pela Defesa Civil. Eu tinha minha casa, estava construindo a minha casa, só que eu perdi a minha casa, eu quase morri, quase perdi a minha filha. A gente arriscou e a gente pagou o preço. Algumas casas não foram atingidas e a Defesa Civil autorizou as famílias a voltarem. É o caso da Ingrid. A Ingrid que mora neste local há 3 anos, aqui é a sua sala. O quarto dos meus filhos, o meu quarto. Vocês estão montando? Sim, estamos terminando. Vale a pena investir, mesmo sendo uma área de risco? A gente fica meio assim, né? Mas, a gente, em vez de pagar aluguel, a gente está pagando nos materiais, né? Vocês conseguem dormir com tranquilidade aqui? No dia de chuva, não. As casas que ficavam nas áreas mais perigosas foram demolidas e os antigos moradores recebem auxílio aluguel, R$200 da prefeitura e 300 do governo do estado. Eu pago aluguel, 650, ainda eu inteiro. A gente só quer condições de sobreviver melhor. Só em Guarujá, segundo a prefeitura, são 20 mil pessoas morando nos morros. Mas aqui no litoral, há centenas de moradias em volta de rios e mangues. São lares que também ficam em áreas de risco. Áreas que surgem por causa do crescimento desordenado, sobre aterros clandestinos e que despejam esgoto diretamente na natureza. Sem falar dos poceiros, que se aproveitam da necessidade da população carente e negociam tudo ilegalmente. É só a gente olhar um pouco aí na rua e ver as condições da população em situação de rua e da expansão dos assentamentos precários na cidade, né, que a gente vai ver que o desafio é enorme. Ela considera que o problema habitacional de São Paulo precisa de soluções em conjunto. Os municípios não conseguem resolver sozinhos. Por isso, o Estado precisa negociar ações com o governo federal e os poderes legislativo e judiciário. E não adianta só fazer casas para a população mais pobre nos bairros mais distantes. Ele precisa melhorar a sua condição de vida para poder pagar o aluguel, para poder pagar a prestação da casa, para poder pagar o condomínio e assim por diante, né? O cientista e professor da USP, Paulo Artacho, explica que fenômenos extremos, como as chuvas que causaram os deslizamentos de 2020, estão ficando mais frequentes, o que torna urgente a atuação dos próximos governos no controle das emissões de gases de efeito estufa e no planejamento das cidades. Muitas das nossas cidades costeiras
vão precisar de políticas de adaptação às mudanças climáticas. Então, é fundamental mapear áreas de risco, por exemplo, de escorregamento de encostas, por exemplo, de inundações, para tirar a população mais vulnerável, mais pobre, de maior risco destas áreas e propor para essa população habitações decentes, habitações que possam resolver o problema da população de baixa renda na área habitacional. Já que estamos falando em preservação ambiental, a nossa próxima viagem continua aqui pelo Vale do Ribeira. Daqui a pouco a gente te mostra os desafios para o futuro governador na região que tem os piores índices de desenvolvimento do estado, mas que também abriga o maior conjunto de áreas verdes protegidas do estado. Isso aí, Johnny, daqui a pouco ao vivo com a gente, inclusive.